Se você já ouviu falar em Deus está morto, vontade de poder ou Übermensch, tudo isso vem de um só filósofo, Friedrich Nietzsche. Neste vídeo, você vai entender quem foi Nietzsche, como foi a vida dele e quais são as ideias que mais marcaram a filosofia e o pensamento moderno. Quem foi Nietzsche? Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, numa família profundamente religiosa. Perdeu o pai muito cedo, algo que deixou marcas profundas na sua visão de mundo, de Deus e de sofrimento. Ele era um menino brilhante, tocava piano, escrevia poesias e dominava línguas clássicas. Aos 24 anos, já era professor na Universidade de Basileia, na Suíça. Mas, aos 30 anos, abandonou a vida acadêmica por problemas de saúde e passou a viver como um pensador nômade, viajando e escrevendo por conta própria, trocando confidências por solidão e cadernos. Doença, rompimentos e colapso. Nietzsche vivia com dores de cabeça constantes, problemas de visão, enxaquecas e dificuldades estomacais. Mesmo assim, produziu um dos mais intensos ciclos de escrita da história da filosofia. Ele teve uma amizade com o compositor Richard Wagner, mas depois rompeu com ele. Via no Wagner um uso manipulador da religião, da arte e do nacionalismo, algo que ele não queria apoiar. Em 1889, em Turim, teve um colapso mental. Conta-se que, ao ver um cavalo sendo açoitado, ele abraçou o animal e desabou emocionalmente. Depois disso, passou quase 11 anos num estado de semi-inconsciência, até morrer em 1900. Transição para as ideias. Agora que você já conhece a trajetória dele, vamos para o mais importante, o que Nietzsche realmente pensava. Vou focar em algumas ideias-chave, explicando de forma simples, sem jargão, para você entender por que esse filósofo ainda incomoda e inspira até hoje. Deus está morto. Primeiro, calma. Nietzsche não estava comemorando que Deus tinha morrido de verdade, como se fosse uma notícia de jornal. Ele estava usando essa frase como uma metáfora forte. O que ele quis dizer é o seguinte: durante séculos, a civilização ocidental construiu toda a sua moral, seus valores, o sentido da vida e o que é certo ou errado baseado na existência de Deus. A ideia de que existe um Deus que julga, que dá mandamentos, que promete céu e inferno, sustentava tudo. A humildade é boa, o orgulho é ruim. Ajudar os fracos é virtude, o sofrimento tem um propósito divino. Mas com o avanço da ciência, da razão e do pensamento crítico, especialmente a partir do iluminismo, as pessoas começaram a perder a fé genuína nesse Deus cristão. Nietzsche percebeu que, aos poucos, a sociedade europeia estava parando de acreditar de verdade. E então ele soltou a frase bombástica: Deus está morto, e nós o matamos. Ele não estava feliz com isso. Na verdade, ele via isso como uma enorme crise. Porque se Deus era o alicerce de toda moral, quando você tira Deus, o que sobra? Aqui vem o grande problema que Nietzsche alertava, o niilismo. A sensação de que nada mais tem sentido, tudo é relativo, não importa o que eu faça. Ele tinha medo de que a humanidade caísse num vazio existencial, vivendo só atrás de prazer fácil, conforto e distrações. Ele chamava isso de o último homem. Mas Nietzsche não parou no diagnóstico ruim. Ele também viu uma grande oportunidade. Se Deus está morto e não existe mais um manual divino dizendo que é virtude, então o ser humano precisa criar seus próprios valores. Nietzsche está dizendo: olha, o velho fundamento da moral acabou. Deus morreu. Agora somos nós que temos que assumir a responsabilidade. Ou a gente cai no niilismo e vira uma sociedade vazia, ou a gente se torna criador de novos valores e evoluir para algo maior. É um chamado para crescer, para não ter medo do vazio e para construir uma vida com mais força, beleza e autenticidade. Moral de senhores versus moral de escravos. Nietzsche explica que existem dois tipos principais de moral, a moral de senhores e a moral de escravos. A moral de senhores surge entre pessoas que se veem como fortes e confiantes. Para elas, o que é bom está ligado a qualidades como coragem, orgulho, força e independência. Já o que é ruim não significa exatamente maldade, mas sim fraqueza ou falta de destaque. Nesse tipo de moral, os próprios indivíduos criam seus valores e afirmam a vida de forma positiva.
Por outro lado, a moral de escravos aparece entre aqueles que se sentem fracos ou oprimidos. Como não conseguem exercer poder, essas pessoas acabam invertendo os valores. Passam a considerar bom aquilo que antes era visto como fraqueza, como humildade, obediência e submissão. E aquilo que era visto como força, como orgulho e poder, passa a ser considerado mal. Nietzsche diz que essa mudança vem do ressentimento, ou seja, de um sentimento de frustração que transforma a fraqueza em algo valorizado. Para ele, esse tipo de moral limita o potencial humano, pois desvaloriza a força e a criatividade. Vontade de poder. A ideia central de Nietzsche é a vontade de poder. Ele acredita que todos os seres vivos buscam aumentar sua força, sua influência, sua capacidade de agir no mundo. Mas vontade de poder não é só sobre dominar os outros. Para ele, também é sobre dominar a si mesmo, criar, superar limites, transformar a própria dor em arte, em pensamento, em vida mais intensa. Ubermens, o super-homem. O conceito de Ubermens, super-homem, em Friedrich Nietzsche representa um ideal de ser humano que cria seus próprios valores, em vez de apenas seguir regras impostas pela sociedade, religião ou tradição. Para Nietzsche, depois da morte de Deus, ou seja, da perda das certezas absolutas, surge um vazio de sentido. O Ubermens é aquele que consegue enfrentar esse vazio e dar um novo significado à vida por conta própria, afirmando a existência com coragem e criatividade. Esse super-homem não é um herói com superpoderes, mas alguém que supera a si mesmo constantemente. Ele não vive preso à moral de escravos, baseada na submissão e no ressentimento, nem aceita valores prontos sem questionar. Em vez disso, constrói seus próprios princípios e vive de forma autêntica. O Uberman simboliza, portanto, o potencial humano de evolução, autonomia e criação de sentido em um mundo sem verdades absolutas. Amor fati e eterno retorno. Duas ideias muito poéticas de Nietzsche são o amor fati e o eterno retorno. Amor fati significa literalmente amor ao destino, amar não só o que dá certo, mas também a dor, o fracasso, o que a vida nos impõe. Já o eterno retorno é um teste mental. Imagine que você terá de viver exatamente a mesma vida, nos mesmos detalhes, infinitas vezes. Se você aceita isso de coração, é porque está vivendo de forma plena, sem arrependimentos inúteis. Principais obras. Para você não se perder, vamos listar rapidamente as obras mais importantes de Nietzsche, em ordem mais ou menos cronológica. Primeiro, Asterisco Nascimento da Tragédia, asterisco 1872, em que ele analisa o teatro grego e fala do conflito entre o espírito apolíneo, ligado à ordem e à beleza, e o dionisíaco, ligado ao caos, à música e à paixão. Depois vem Asterisco Humano, Demasiado Humano, asterisco 1878, um Nietzsche mais racional, crítico ao romantismo e ao misticismo. Ao longo dos anos, ele produz textos que já apostam numa filosofia mais secular e cética. Em 1883, aparece asterisco Assim Falou Zaratustra, asterisco, a obra mais conhecida dele. É um livro poético em que o personagem Zaratustra anuncia o Ubermens e o eterno retorno. Entre 1886 e 1887, Nietzsche lança asterisco Além do Bem e do Mal, asterisco, e asterisco Genealogia da Moral, asterisco, obras densas em que critica a moral tradicional e mostra como a moral cristã se formou historicamente. Por fim, em 1888, ele escreve asterisco Crepúsculo dos Ídolos, asterisco, e asterisco Et Homo, asterisco. São textos finais, com ataque diretos às religiões, às filosofias e às figuras da história, além de uma espécie de autobiografia provocadora, em que ele se descreve como o primeiro filósofo anticristão. Legado e impacto. O pensamento de Nietzsche influenciou psicologia, literatura, cinema, arte e até a política moderna, embora muitas vezes tenha sido distorcido ou usado de forma seletiva. Freud, Jung, muitos escritores e cineastas beberam de ideias desenvolvidas ou sugeridas por ele. Hoje, Nietzsche é lido como um filósofo que desafia o conformismo, a alienação e a acomodação moral. Ele não quer só explicar o mundo. Ele quer chamar a humanidade a se reinventar, a criar novos valores e a assumir a própria solidão como parte da liberdade. Se você chegou até aqui,
É porque gosta de pensar, de questionar e de não aceitar tudo como verdade absoluta. Isso já é um pouco de espírito nietzschiano. Você concorda com a ideia de que devemos criar nossos próprios valores? Ou acha perigoso viver sem regras morais claras? Comenta aí embaixo o que você acha. Se você curtiu esse resumo leve sobre a vida e as obras de Nietzsche, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.